Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Como eu já tinha explicitado lá na feira, na Agenda Edu, vamos começar aí. Continuar nosso conteúdo de geografia, 8º ano, né? Claro que a gente não vai conseguir aprofundar a maneira que a gente faz na sala, debatendo, etc. Mas eu vou deixar nos vídeos meu WhatsApp. Aí, se tiverem dúvidas, não tem problema de entrar em contato nesse momento não, pra gente tirar essas dúvidas, etc, tá? Então, assim, eu sei que é um momento difícil, mas a gente vai tentar devagarzinho dando continuidade ao nosso conteúdo. É claro que não haverá perda de tipo de informação, a gente vai voltar, quando retornarmos às aulas, a gente faz uma recapitulação daquilo que a gente viu, para que não ocorra defasagem, principalmente o 8º ano, que é um bem complicado, que a gente já tinha conversado com vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês aí, aperto pause, pega o livro, tá? Marca texto. E para aqueles que não estiverem acostumados ainda, vamos aos pouquinhos. Eu vou lendo como se a gente estivesse conversando na sala de aula, como eu faço com vocês. A gente vai pausando e eu vou explicando para vocês as partes importantes, tá bom? Então vamos lá, olha só. Deixa eu tirar o norte aqui da frente que tá me atrapalhando. Vamos lá. Começando pela unidade 2, tema 1, página 42, tá? Então, assim, já abre o livro aí, já vamos começar lá. Sistemas econômicos. Vamos dividir essa aula em algumas partes, ó. Vamos começar falando de capitalismo, tá? O que é, quais são os objetivos, etc. Na segunda aula, a gente vai falar basicamente sobre os tipos de capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. E na terceira aula, a gente fala sobre o socialismo, outro sistema econômico, tá? Então, o capitalismo, gente, ele é basicamente o sistema social, econômico preponderante, né? É claro que tem países ainda socialistas, como Coreia do Norte, Cuba, mas a grande maioria dos países são países capitalistas. A própria China, que se propaga aí, é um país comunista, etc., para o pessoal da geografia econômica, a China já é um comunismo de mercado, né? Ela é, politicamente falando, um comunismo, né? Mas economicamente a China é capitalista, de mercado. Então ela está entrando nesse jogo aí das grandes empresas, visando sempre o lucro. Desculpa. Tanto que a maioria das empresas aí, elas têm esse aspecto de... ela está dominando alguns setores, a maioria dos produtos que nós consumimos, etc., vem tudo da China, não é isso? Vamos lá, então, olha só. Capitalismo hoje, logo lá em cima, primeiro parágrafo, sublinha aí, ó. Na atualidade, o capitalismo é o sistema de organização econômica e social predominante na maioria dos países, o que a gente falou agora. Então, desde o final da Guerra Fria, que a gente vai estudar ainda um pouquinho esse ano, a gente vai fazer um rapidinho parâmetro com eles, desde o fim da Guerra Fria, quando foi um conflito ideológico, militar, etc., teve corrida espacial, corrida armamentista, onde os dois sistemas eles bateram em trave ali, um combate, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, o socialismo liderado pela União Soviética. Então, assim, desde o fim da Guerra Fria, dessa fase aí, de conflito entre os dois, o capitalismo ele se tornou preponderante, tá? Ao final da Guerra Fria, a União Soviética, ela se desestruturou, muitas das suas repúblicas se tornaram capitalistas, Bielorrússia, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, né? Então, assim, a gente fala que o capitalismo ele se tornou preponderante na economia a partir do final da Guerra Fria, tá? Vamos lá. Sistema que se apoia basicamente no quê? O que se apoia o capitalismo? Sublinha. Na separação entre os trabalhadores, ou seja, os trabalhadores agora, a gente vende nossa força, lá, pode sublinhar, que vende sua força de trabalho em troca de salário, e os capitalistas, proprietários dos meios de produção, que contratam os trabalhadores para produzir mercadorias visando a obtenção de lucros e a reprodução do capital. Então, quando a gente fala do capitalismo em si, a gente tem duas classes aí sempre nesse diálogo, podemos dizer assim, né? Nós temos os trabalhadores que não são os donos dos meios de produção, a gente não somos os donos das ferramentas, não são os donos das máquinas, da matéria-prima. O camarada entra na fábrica, entra na empresa e dá sua força de trabalho, dá o seu suor, no final do mês ele recebe o seu salário como forma de pagamento pelo seu esforço durante todo aquele mês ali, pela sua força de trabalho. E o capitalista, o grande empresário, né? Ele sim é o dono das ferramentas, é o dono das máquinas, é o dono da matéria-prima, é o dono da mercadoria que sai pronta, né? Assim, são as duas principais classes que dialogam nesse momento aí do capitalismo, falou? Então vamos lá. Principais características aí. Então hoje basicamente a gente vai ver somente as características do capitalismo. Vamos lá ver a primeira, ó.
Propriedade privada dos meios de produção. Primeira bolinha aí. É o que a gente já está comentando. O que é a propriedade privada dos meios de produção? Dentro do capitalismo, as empresas particulares, elas são donas das mercadorias, elas são donas das máquinas, elas são donas das suas ferramentas. Ah, professor, não tem empresas estatais? Tem empresas estatais. Empresas estatais são empresas do governo. Então, isso aí, quando ocorre de ser uma empresa do governo, uma empresa pública, uma empresa estatal, os meios de produção são do governo, são do Estado e etc. Agora, quando é no capitalismo, você tem o direito de abrir sua empresa, você compra suas máquinas, você compra suas ferramentas, você contrata as pessoas para trabalhar para você, né? Você tem uma liberdade particular maior de você produzir mercadorias, tá bom? Então, sublinha aí, ó. Propriedade privada dos meios de produção. No capitalismo, os meios de produção pertencem predominante a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, que é o que a gente está falando agora, né? Basicamente, gente, quando a gente está falando de propriedade privada dos meios de produção, isso aí se fala de alguns setores que são estratégicos do que a gente vem falando aí. Geralmente, as empresas particulares, elas atuam naqueles setores que dão mais lucro. Empresas de tecnologia e etc. As empresas estatais no país capitalista, como é o caso aqui do Brasil, elas atuam mais nas indústrias de base, né? São aquelas que dão o suporte para as outras indústrias. Tu vê o caso da Petrobras aqui no Brasil, né? Então, as grandes empresas capitalistas, etc., particulares, elas atuam em setores que dão mais lucro assim, rápido. Você produz e o lucro vem rápido. E as empresas estatais, as empresas de governo, elas atuam nos setores de fornecimento de energia, de telecomunicações, né, que demora um pouquinho mais para ter lucro. Mas dentro de um país capitalista, por exemplo, no caso do Brasil, convivem empresas estatais, convivem empresas particulares. Tá? Segundo bolinha preta aí, segunda coluna. Economia de mercado. Acabei de falar que a China é um comunismo de mercado. O que é uma economia de mercado? Olha só. Sublinha. Economia controlada por empresas que decidem como, quando, quanto e onde produzir. Então, uma economia de mercado são as empresas que regulam o mercado. Elas que vão estipular a quantidade de mercadorias que elas vão produzir, o valor dessas mercadorias. Se a mercadoria dela tem muita tecnologia, então o valor vai para lá para cima. Se a mercadoria tem pouca tecnologia, o valor vai lá para baixo. Então, assim, isso é uma economia de mercado. As empresas são livres para decidirem o modo de produzir, a quantidade. É capitalismo puro na maior classe, né? Assim, as empresas falam quanto vão produzir, quanto querem de valor naquela mercadoria, ou quanto elas acham que podem ter de lucro, e etc. Parágrafo de baixo, também já comentamos. Ó, terceira bolinha, trabalho assalariado. O trabalhador recebe um salário por seu trabalho, o salário, por sua vez, também é influenciado pela lei da oferta e da procura. Se o número de empregados, o cara começa que a gente com um outro aspecto aí. No ano passado, quando a gente estava no 7º ano, eu trabalhei com vocês, população economicamente ativa. O que era população economicamente ativa? É a PEA. São aquelas pessoas que estão trabalhando ou que estão aptas a trabalhar, que estão desempregadas, mas estão na sua condição normal de trabalho, de físico, podem trabalhar normalmente, mas estão desempregados. Aqui que o cara está falando aqui no livro, que o salário, por sua vez, ela é influenciada pela lei da oferta e da procura. Você trabalha numa empresa e você acha que o que você faz não está compatível com o seu salário. Você tá, sei lá, você ganha 1.500 e você acha que deva ganhar mais, você deve ganhar 2.000. Aí você chega para o seu patrão, pergunta se pode ter um aumento. Ah, não, nesse momento estão passando por um problema difícil na economia, vamos continuar por 1.500. Aí o patrão já viu que você está um pouco satisfeito com o seu rendimento, né? Só que tem uma leva muito grande de desempregados. Aí chega um cara lá depois, para o mesmo setor que você, faz a mesma coisa que você, e o patrão oferece R$1.200. E o cara topa. Né? O cara está desempregado, ele vai topar. Você está lá ganhando seu salário de 1.500, você está insatisfeito, querendo mais, está achando que o seu trabalho é muito bem feito, etc. Então você, na sua consciência, você teria que receber mais. Mas o patrão, ele é um capitalista, ele visa o lucro. Quanto menor for o salário que ele vai pagar, maior a margem de lucro que ele vai ter. Né? Então, consequentemente, ele, no óbvio, seria substituir. Você que ganha 1.500, infelizmente está insatisfeito, ele vai te tirar. E esse camarada está desempregado, ocupa seu lugar, vai receber 1.200, ele vai poupar R$300 por mês. Né? Então, assim, a quantidade de desempregados no país influencia, sim, diretamente na condição do seu salário, tá? Vamos lá, vira a página aí para a gente finalizar os 3 últimos aspectos aí. Lei da oferta e da procura. A gente está no auge da disputa aí do álcool em gel, né? Até um mês atrás, menos que isso, 2 semanas, você encontrava o álcool em gel em qualquer lugar pelo preço normal dele, não sei, R$5, alguma coisa assim.
Agora vocês veem a loucura que é, né? Onde chega, o camarada bota o preço lá para cima e as pessoas compram. Isso é lei da oferta e da procura, né? Se tem muita mercadoria, o preço abaixa. Se a mercadoria é pouca e tem muita gente procurando, o preço sobe, né? Então sublinhei, ó. Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura por parte dos consumidores e a quantidade de produtos disponível para venda. Então esses dois fatores aí fazem com que o preço aumente ou diminua. Se você tem uma grande procura e uma quantidade pequena dessa mercadoria, o preço vai disparar, que é o que está acontecendo agora com o álcool em gel, né? Agora, se você tem uma grande quantidade dessa mercadoria e a procura é pequena, ninguém está comprando, o preço vai lá embaixo, o cara tem que vender, então o preço é o mais barato possível para que ele possa comprar, tá? Não se preocupa não que é o gato doido aqui de casa, tá? Isso acontece. Perdi o raciocínio, mas vamos lá. Então, basicamente é isso. Se você tem uma mercadoria, né, difícil de ser encontrada, o preço vai lá em cima. Agora, se você tem uma mercadoria de fácil acessibilidade, o preço vai lá embaixo, né? É a lei da oferta e da procura, tá bom? O 4 aí, concorrência. Quinta bolinha, concorrência. A concorrência, gente, ela é primordial dentro do capitalismo. Olha só, sublinhei. Para obter maior lucro, as empresas buscam oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, a fim de conquistar mais consumidores. O que ocorre? Então, dentro da concorrência, o cara tem que produzir uma mercadoria boa, por um preço acessível, para que ele possa vender e, consequentemente, poder ter lucro, né? Mas a concorrência, ela estimula, isso é muito bom para a população, porque ela estimula o avanço de tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de relógio, eu faço um relógio analógico, de ponteiro. Aí meu amigo aqui, poxa, o Ricardo tá vendendo relógio pra caramba, o que eu posso fazer para... Eu também tenho uma empresa de ponteiro e ele tá vendendo mais do que eu. Poxa, o que eu tenho que fazer no meu relógio para ele ficar melhor? O cara fez lá o relógio de ponteiro, em cima e embaixo digital. Eu falei, caramba, tem os dois. Aí o cara começou a vender mais que eu. É isso? Vender. Aí sabe uma coisa? Eu vou fazer um relógio só digital que fale as horas. O cara aperta o botão, aparece o visor, ainda vai falar 7 horas, 8 horas. Aí eu tava na frente, o camarada lançou o analógico com o digital, passou à minha frente, eu lancei o digital com o que fala não sei o que, o cara vai fazer um negócio maior e cada vez mais vai desenvolvendo tecnologia. E isso para a população, de um modo geral, é bom, né? Por isso que alguns órgãos internacionais, eles regulam essas disputas para que não ocorra um monopólio, porque quando ocorre concorrência, geralmente o saldo pode ser positivo para a população, tá? Vamos lá, por último, objetivo básico do capitalismo, o lucro, né? Então, o parágrafo de baixo aí sublinha, ó. Principal objetivo da organização capitalista de produção: para aumentar o lucro, os donos dos meios de produção fabricam suas mercadorias com o menor custo possível. Então, pro cara, o principal objetivo do cara, quando ele é capitalista, é ter lucro, tá? Isso é primordial, o cara tem que ter lucro, tá? E como é que ele faz isso? Ele tem que fabricar, a mercadoria final dele, pagando salários, etc., gastando luz, comprando matéria-prima, etc. Vamos supor que ele faz um sapato de R$30, mercadoria final. Ele vai vender pelos 30? Não. Ele tem que vender por um preço pelo menos R$50, para ele poder ter uma margem de lucro aí grande. Ele vende por 60, né? Vai ter o dobro, correto? Então, assim, sempre tem que ter uma margem de lucro. Quanto menor sair essa mercadoria de valor, para ele é bom, porque ele pode botar uma margem de lucro maior, né? Não é porque ele vai vender mais barato, professor, ele vai vender, o sapato vai sair barato, ele vai vender, não, é o contrário. Ele quer que a mercadoria saia mais barata, tem que ter qualidade, claro, né? Esse é o princípio básico, mas assim, quanto mais barato sair a mercadoria para ele, mais caro ele pode vender, maior vai ser a margem de lucro dele. Se o sapato que ele está vendendo for um sapato bom, que ele consiga produzir por R$30 o par, ele pode vender por 200. Ou se ele conseguir botar por 25, vender por 200, olha só a margem de lucro dele, né? Então, assim, a margem de lucro está diretamente ligada ao preço da mercadoria quando ela sai da empresa, que é o camarada vai ver a quantidade de margem que ele vai colocar de valor a mais para ele ter o lucro dele, falou? Galera, vou fazer o seguinte, a gente fecha por aqui. Próxima aula a gente já entra falando de capitalismo, as fases, né? Comercial, industrial e financeiro. Aí, por último, a gente já entra falando de socialismo, etc, tá? Então, só para relembrar, eu vou lançar no YouTube, pode pegar meu celular, pode mandar o WhatsApp, sem nenhum problema, eu vou responder, tirar as dúvidas e se cuida nesse momento, tá? A gente está fazendo isso, minha preocupação é muito grande com o aprendizado de vocês,
Daí essa é a minha preocupação de fazer essas aulas, lançar no YouTube, né? A gente está sujeito a tudo, mas é sempre para o melhor de vocês aí. Falou? Abraço, até a próxima.